não, só quando é muito velhinho. Não, também, dificilmente. Porque quando eu vejo que a pessoa está necessitada, uma criança assim, aí eu dou, senão ao contrário não. O governo que tem que ver isso, não é nós. Tem emprego pra caramba e acho que tem opção para trabalhar. Nós damos esmola só para aqueles que não têm perna, entendeu? Aqueles que também, a gente vê que está precisando mesmo, entendeu? Contrário, não tem como, né? E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o senhor Mário de Oliveira Seixas. Ele é superintendente-geral do movimento Vida Melhor, e também com a Jane Valente, a secretária municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social da cidade de Campinas. E Jane, vou começar por você. A gente sabe que atualmente, por mais que tenha reduzido, o número de pessoas que vivem na rua, os adultos e adolescentes que pedem esmola na rua, ainda tem um número significativo. Isso as pessoas darem esmola para essas pessoas tem a ver com a nossa cultura? Sim, tem a ver com a cultura, porém acho que Campinas tem uma realidade muito interessante para a gente diferenciar o que é criança e adolescente na rua e o adulto na rua. A criança e o adolescente tem uma lei própria e nos últimos 20 anos Campinas já vem podendo medir o resultado, que é a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Há 20 anos atrás nós tínhamos mais de 1.000 crianças em situação de rua no centro da cidade. E todo o trabalho que foi feito e tem sido realizado é no sentido de não existir mais criança e adolescente em situação de rua, porque com esse público é o dever do adulto cuidar. Agora, a população adulta, ela entra na questão do ir e vir, da sua própria vontade, então ainda encontramos adultos pedindo esmolas em Campinas. E, doutor Mário, qual é a opinião do senhor sobre isso, sobre essas pessoas que dão esmola para esses adolescentes e adultos? A gente deve compreender que o ato de dar esmola pode até dar uma sensação episódica, momentânea, de se estar fazendo alguma coisa positiva. Mas no contexto do tempo, o ato de dar esmola acaba se constituindo num estímulo a que aquela situação perdure, né? Então, eu sou claramente favorável a que não se dê esmola, que não se contribua para que aquela circunstância que levou normalmente o adulto a pedir esmola, a desenvolver algum tipo de atividade que possa trazer um retorno financeiro, que a gente possa reverter essa realidade, de maneira que ele não fique na dependência do que às vezes é visto como um ato de caridade, mas que na verdade acaba se constituindo num malefício para a reversão da realidade. E Jane, e aquelas pessoas que às vezes não dão dinheiro, mas dão comida? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, toda essa ação, que ela é desvinculada de uma ação maior, ela ainda nos remete a uma questão cultural, de fato, no país, porque tanto a esmola como o dar, né, as outras coisas na rua, seja comida, pessoas às vezes dão roupas, dão brinquedos, ela está ligada a uma questão assistencialista. E nós estamos hoje trabalhando numa política de direito de cidadania. E o cidadão, ele tem direito a ser cuidado pelo Estado. E hoje tem mecanismos que a população pode fazer uso, só entrar na página da Prefeitura, www.campinassp.gov.br, que tem os fundos, o fundo da criança, o fundo do idoso, de forma que você possa contribuir com as políticas públicas. E essa questão do ato, né, de às vezes você fazer algo ali imediato, você está perpetuando a permanência, né, desta pessoa na rua, e isso não leva a nenhum benefício para aquela pessoa. O ato caritativo, ele pode estar presente na vida, mas não desta forma, né, porque você pensa que está ajudando e não está ajudando. Nós podemos, doutor Mário, ter a mesma lógica que a Jane falou quando o assunto é aqueles meninos que fazem malabares. Mesmo eles fazendo uma arte ali, dá dinheiro de jeito nenhum. Sem dúvida alguma, qualquer tipo de ação que contribua para que aquele adolescente ou adulto se sinta gratificado pelo trabalho que está desenvolvendo, não contribui para a reversão da realidade. O que a sociedade deve desejar é que aquela realidade não se perpetue. E já a gente estava vendo esse gráfico aqui, interessante que o número de pessoas que dão dinheiro em dezembro aumenta. Sim. Significa então que realmente o negócio é cultural. Eu acho que hoje nós temos no MVM uma das entidades cofinanciadas pela assistência e que tem feito um trabalho muito interessante. Muitas vezes, ao
ao diagnosticar essa criança em situação de rua, ele vai entender a lógica e vai fazer os encaminhamentos. Então, as estatísticas que nós temos desde 2011, elas são claras em apontar que este número cresce de uma forma muito, né, notável em dezembro, que é a questão da hora que as crianças estão em férias, elas vão pedir boas festas na rua, mas você veja, durante este ano a abordagem foram de 5 crianças e adolescentes nessa situação e que com certeza foram encaminhadas pelo serviço. Então é cultural mesmo o dezembro, então isso muda mesmo o aspecto da cidade que nós vamos encontrar as crianças e adolescentes pedindo boas festas, né? Na realidade, então, esse ato de dar esmola é muito mais um benefício pessoal de que eu fiz a minha parte do que aqueles 50 centavos vai realmente mudar a vida daquele jovem adolescente. Nós, por exemplo, Campinas encerrou a atividade de trabalho infantil em cemitérios, em datas sazonais também, Dia das Mães, né? Foi feito todo um trabalho orientado dentro da política pública do município, e hoje você não tem mais aquelas crianças com latinha de água pedindo, né, para limpar a lápide. Isso foi uma vitória fantástica que Campinas conseguiu. E nós conversamos com alguns meninos e a gente vê que tem um deles que ganha até R$30 por dia, né? Se a gente for multiplicar, dá um salário mínimo, um salário de um profissional, né? Então, esse questionamento as pessoas têm que se fazer antes de dar esmola, né? Porque você realmente perpetua a história, né? Sim, além disso, a criança muitas vezes começa pedindo ou vendendo um docinho e ele é utilizado, né, por outras pessoas para fazerem atos ilícitos e a passagem disso é muito rápida, né? Então, acho que o lugar de criança é numa escola, o lugar da criança é numa atividade cultural, esportiva, é na família, na comunidade, de forma saudável. E este lugar da rua não é um lugar saudável para a criança e para o adolescente, nem mesmo para o adulto, mas principalmente para a criança e o adolescente. Pegando o gancho da colocação da Jane, a perpetuação dessa circunstância de estar na rua materializa um que a gente chama de risco social. Quer dizer, na hora que ele não está na escola, que ele não está em casa, ele está perambulando pela rua, ele fica vulnerável à ação de pessoas que queiram usá-lo com segundas intenções. E é o que ela disse, você migrar da condição de um garoto que está vendendo uma bala para alguém que vai intermediar o tráfico de drogas é um jato, entendeu? E depois que entra nessa direção, reverter fica extremamente mais difícil. E para finalizar, as pessoas que estão nos assistindo, qual seria a solução? O que essas pessoas que ficam com essa vontade, eu preciso dar o dinheirinho para ele, coitado, ele está na rua, eu não estou. O que essas pessoas poderiam fazer para ajudar esses meninos que estão na rua? A Jane colocou com muita propriedade que existem os mecanismos e as estruturas que são captadoras desses recursos. Então, o Fundo Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, o Fundo Municipal do Idoso, existem encaminhamentos possíveis de serem feitos, inclusive com abatimento de imposto de renda, de maneira que essa pessoa possa ter a consciência, eu estou efetivamente contribuindo para a reversão dessa realidade. Ou mesmo doar a qualquer entidade, existe a possibilidade da doação direta. Né? A destinação do fundo é do imposto de renda, que não sai da pessoa, mas ela pode fazer isso, é um ato voluntário, mas ela pode também dirigir a doação diretamente para uma instituição que ela confie, que ela goste do tipo do trabalho. Bom, como nós assistimos, fica claro que esmola não é a solução. Tem outros meios de ajudar essas pessoas carentes que precisam muito da nossa ajuda. E obrigada, te espero a semana que vem. Até lá. Você pede esmola na rua? Eu não peço esmola, eu encharco. Encharco, o que é isso? Encharco é o modo de 171, é tipo pedir para comer sem ter fome, né? Pedir para viajar sem viajar, né? Você é feliz? Eu não tô sendo, não. Você acha que mais complicado é morar na rua ou ser dependente do álcool? Os dois, né? Bom, a minha história é, como de muitos, começou com envolvimento com o álcool, né? Entre amigos de escola, por ser uma pessoa muito tímida, queria me aproximar daquelas pessoas que eu achava que era importante, que se chamavam a atenção, que eu era uma pessoa muito recatada.
e nisso acabou me aproximando outros tipos de drogas ilícitas, como a minha droga de preferência, que é a cocaína. E com o uso da cocaína, a minha vida familiar, a minha experiência familiar foi se agravando, né? Não respeitava mais minha família, meus pais, várias discussões, e meu uso, com o passar do tempo, foi aumentando. Perdi muitos empregos bons, perdi várias oportunidades de estudo, e minha vida com a droga ela só foi se aprofundando mais, até chegar a um ponto que eu não via mais saída, né? Eu não tinha forças mais para sair e só queria usar, até que aconteceu vários acontecimentos na minha vida que eu peguei isso como sinais que se eu não parasse de usar droga, eu ia morrer usando ou de outros fatores decorrente ao uso de drogas. Até que chegou um certo momento que eu pedi ajuda para meus pais. Eles estavam lá dispostos a me ajudar, mas estavam esperando o meu aval, né? Que eu aceitasse ajuda. Eu aceitei ajuda. Fui internado numa comunidade terapêutica no Instituto Padre Haroldo pela primeira vez. Fiquei 6 meses. Conheci a programação, né? Uma forma diferente de viver sem as drogas. Saí, voltei minha rotina normal, meu trabalho, mas só que eu não dei continuidade naquelas coisas que eu aprendi durante meu primeiro tratamento. Tive uma recaída e fiquei usando droga por mais 5 meses. Foram os piores 5 meses da minha vida. E consegui sair de novo, pedindo ajuda para meus pais. Eles voltaram a me ajudar e eu voltei para a instituição. Fiquei mais 6 meses e a partir desses 6 meses eu verdadeiramente aceitei o que eu tinha, a minha doença, e hoje eu não brinco mais com ela. Eu procuro me vigiar sempre e buscar uma maneira nova e diferente. Eu mudei as minhas amizades, mudei minha rotina de vida. Hoje eu sou uma pessoa que evita lugares e pessoas que faziam parte da minha ativa. Hoje eu não frequento mais, procuro buscar outros tipos de amizade, procuro buscar informações daquilo que eu tenho, né, para me proteger, é uma forma de se proteger. E graças a Deus eu estou conseguindo e está funcionando na minha vida. Hoje eu sou um filho melhor, sou um irmão melhor, sou um tio melhor e sou uma pessoa melhor para aqueles que estão no meu convívio. E graças a Deus as coisas estão acontecendo na minha vida devido à minha recuperação. E queria dizer que funciona se você aceitar verdadeiramente que você tem um problema e se você ser humilde e pedir ajuda para aqueles que querem te ajudar e reconhecer que sozinho não conseguimos. E eu estou limpo há 1 ano e 4 meses. Eu estou desempregado depois que eu saí da minha internação. A empresa ficou 2 meses comigo e me dispensou, mas isso só foi um fator para me fortalecer, porque antes quando acontecia alguma coisa, eu corria nas drogas. Hoje não, eu já tenho outras maneiras, outras ferramentas de lidar com situações difíceis. E quero dizer também que hoje eu fui contemplado, né? Porque as coisas acontecem quando você está em recuperação, que eu estava buscando um curso, só que eu não tinha condições por causa que estou sem trabalho. E hoje eu ganhei uma bolsa do governo para um curso técnico de 2 anos, e eu estou muito feliz por isso.